Vamos seguir falando sobre esse assunto. Quem voltou a tratar do assunto foi o ministro da Fazenda, Dario Durigan, aqui em São Paulo. Ele afirmou que não cabe falar em retaliação aos Estados Unidos, pelo menos não no momento. O repórter Guilherme Rajão vem trazer mais detalhes do que disse o ministro da Fazenda em entrevista coletiva aos jornalistas no escritório do Ministério da Fazenda em São Paulo, direto da nossa central de informações. Rajão, boa tarde. Oi, Yuri, boa tarde a você e a toda a nossa audiência. Exatamente, o governo federal deu mais um sinal, Yuri, de que vai tentar evitar uma escalada nessa crise com os Estados Unidos. Nessa sexta-feira, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou aqui no escritório da Secretaria do Ministério da Fazenda, na Avenida Paulista, que o Brasil não estuda, de fato, retaliar os americanos após essa decisão do governo Donald Trump de impor uma tarifa adicional de 25% sobre os produtos brasileiros. Segundo o ministro, a palavra retaliação está fora do horizonte do governo nesse momento. Ele disse que a principal preocupação é proteger a economia brasileira e evitar que uma resposta imediata acabe aí prejudicando empresas, exportadores e até mesmo o próprio consumidor brasileiro. Isso não significa, no entanto, que o governo vá ficar sem reagir. Durigan acabou afirmando que o Palácio do Planalto continua discutindo o assunto com o setor produtivo, está avaliando quais medidas poderão ser adotadas, mas no momento que for considerado mais adequado. A tarifa anunciada pelos Estados Unidos entra em vigor no próximo dia 22 de julho, será somada ao imposto que já existe. Na prática, um produto brasileiro que hoje paga 5%, por exemplo, para entrar no mercado americano, vai passar a pagar 30%. Alguns itens importantes da pauta de exportação, como café, carnes, ficaram de fora dessa sobretaxa. O governo brasileiro tem nas mãos aí a chamada Lei da Reciprocidade, que foi aprovada pelo Congresso, sancionada pelo presidente Lula, que permite ao país adotar medidas contra barreiras comerciais impostas por outras nações, e entre as possibilidades estão aplicar tarifas sobre produtos americanos, recorrer à Organização Mundial do Comércio e até mesmo rever benefícios comerciais concedidos aos Estados Unidos. Mas, pelas declarações de hoje, a hipótese de uma retaliação direta, com o aumento das tarifas sobre produtos dos Estados Unidos, não está no radar do governo nesse momento. A avaliação é que qualquer decisão, de fato, precisa levar em conta, antes de tudo, os impactos para a economia brasileira e para os setores que dependem do comércio entre os dois países. A gente vai seguir acompanhando isso muito de perto, Yuri. Vamos lá, meu caro Guilherme Rajão. Vamos então ouvir da voz do próprio ministro da Fazenda o que ele afirmou ao dizer que não cabe falar em retaliação neste momento, em especial pelo cenário eleitoral. Vamos ver o que disse Dario Durigan. O Congresso Nacional aprovou por unanimidade, os partidos de esquerda, os partidos de direita, os partidos de centro, uma lei que protege os interesses nacionais, oferecendo um procedimento próprio para ser utilizado em casos de ataque injustificado, ataque unilateral de outros países. A gente não pode entrar nessa ótica de usar um momento político eleitoral para fazer ataques políticos eleitorais prejudicando a economia. E o meu papel é garantir que a economia siga estável, siga numa boa trajetória, seja protegendo, discutindo com os empresários brasileiros, seja avaliando com cautela qual o processo de reciprocidade que o Congresso nos ofereceu para que a gente acompanhe isso, leve ao presidente. Isso não está sendo feito de maneira sodada, então, portanto, não cabe falar em retaliação e a reciprocidade tem sido avaliada para ser usada na medida e no tempo correto. Já está comigo aqui na tela a Edilene Lopes, direto de Brasília. Meu boa tarde a você, Edilene. A gente viu a primeira reação do governo federal de citar ali a lei de reciprocidade, inclusive em nota emitida pelo Palácio do Planalto, horas depois da confirmação de que o tarifaço seria aplicado pelos Estados Unidos a partir da semana que vem. E o que pode ter acontecido para hoje haver essa modulação do tom de não ser tão incisivo? Houve muitas declarações, como a gente já acabou de ouvir do setor privado, dizendo que esse poderia ser um remédio amargo demais. Não significa abrir mão e negar a existência do instrumento, mas devagar com andor, porque o santo é de barro e estamos falando de diversos setores que podem sim ser ainda mais afetados a depender da resposta do governo brasileiro, não?
Boa tarde, Yuri. Boa tarde a toda a nossa audiência. Pois é, o governo federal está pisando em ovos e retrocedeu em relação à postura de ontem da aplicação imediata da lei da reciprocidade, que foi aprovada no ano passado pelo Congresso Nacional. E o motivo disso é a pressão feita pelo setor produtivo, que analisou que essa medida, caso fosse adotada agora, poderia gerar alguma retaliação por parte dos Estados Unidos e tornar a situação ainda pior. Então, o governo brasileiro, na tentativa de minimizar uma crise interna com o poder ou com o setor produtivo, fez uma adequação, conforme você disse, uma modulação desse discurso. Inclusive, isso tem sido tratado com muito cuidado entre os poderes. Eu apurei, Yuri, que cogita-se a possibilidade de um posicionamento conjunto entre o Poder Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Apesar de todas as crises que existem entre eles, da relação difícil entre o presidente Lula e o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, essa possibilidade ela foi aventada, porque o Brasil quer se colocar como nação. E a união dos três poderes para dar uma resposta ao governo americano, como ocorreu da última vez no 8 de janeiro, seria uma possibilidade. Só que até isso está sendo reavaliado. A conversa começou nos bastidores e aí houve uma redução até que se avalie quais são os possíveis danos, porque o Supremo Tribunal Federal, emitindo posicionamento junto com a Presidência da República e a Presidência do Parlamento, poderia também, de alguma forma, ser mais um elemento explosivo nessa história, já que os Estados Unidos também avaliam a postura do judiciário brasileiro. Então, tudo está sendo feito com muito cuidado para poupar, inclusive, o presidente Lula, que é candidato à reeleição. Nós podemos observar que ontem ele colocou a tropa de choque do Palácio do Planalto e da esplanada dos ministérios para falar. Todos os ministros envolvidos em pautas de negociação deram entrevista coletiva, mas o próprio Lula tem se pronunciado pouco e, na verdade, até agora não vocalizou, não falou sobre esse tarifaço. Qual que é o objetivo? É, primeiro, falar de nível de presidente para presidente, ou seja, quando o Trump falar, Lula fala. Lula não responde a Marco Rubio, que estaria no nível do seu pré-candidato adversário, que é Flávio Bolsonaro, e Lula só entra em campo quando for extremamente necessário. Enquanto isso, trata institucionalmente essa questão do tarifaço. Então, todo cuidado nesse momento é pouco, porque tudo pode voltar-se ainda mais contra o governo brasileiro. Além de uma repercussão econômica negativa, que pode acontecer futuramente com o aumento da inflação, neste momento, Lula está sendo acusado, por exemplo, de usar politicamente dessa questão, assim como o Flávio Bolsonaro também tem usado. E ele está tentando se afastar desse lugar para que não vire um tiro contra o próprio pé esse discurso de soberania que o Brasil tem feito para fazer frente ao tarifaço dos Estados Unidos, Yuri.